Abramos a palavra do Senhor, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 até o verso 12. Quero que vocês, por favor, acompanhem a leitura da palavra do Senhor comigo. Nessa que é a nossa primeira exposição da série de exposições a respeito da segunda vinda de Cristo. Diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. E veja o que Paulo diz a respeito dessa igreja. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós e nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a gente vai precisar romper com alguns paradigmas, com alguns pressupostos que existem na maior parte do meio evangélico brasileiro a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós, por termos ingerido ao longo do tempo má teologia e muita teologia ruim, e por querermos adquirir boa teologia através de indústria cinematográfica, a gente não conhece muito bem a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Houve uma série de livros aí deixados para trás, que foram gravados na indústria hollywoodiana, e a gente imagina que a segunda vinda de Jesus será mais ou menos assim: o cara vai estar pilotando um avião, dirigindo um carro com a família, aí acontece um arrebatamento secreto, fica a roupinha dobrada, o avião cai, morre um monte de gente. Isso é uma doutrina chamada de dispensacionalismo pré-milenista, que crê que, nome esquisito, né? Dispensacionalismo pré-milenista. Essa linha define que a segunda vinda de Jesus se dará em 3 momentos. Jesus volta 2 vezes, Jesus volta na segunda vez 3 vezes. Primeiro Jesus vem nos ares, acontece um arrebatamento secreto, deixados para trás, divulga isso. A igreja de Jesus, os salvos, são recolhidos misteriosamente à glória. 7 anos depois, Jesus e essa igreja vêm à terra, acontece um outro julgamento, acontece 1000 anos de paz, relativa paz, e no final desses 1000 anos, o se intensifica, acontece aquilo que é chamado de Batalha do Armagedon, e depois desses 1000 anos acontece de novo um outro juízo de Jesus, um outro julgamento. Então, na segunda vinda, segundo a doutrina dispensacionalista pré-milenista, nós teremos 3 julgamentos de Deus. Isso não está nas Escrituras, e segunda carta aos Tessalonicenses vai nos ajudar a compreender com clareza os detalhes a respeito da segunda vinda de Jesus. Tendo dito isso, vamos caminhar no texto. Antes da gente entrar propriamente dito, eu quero relembrar a vocês os detalhes da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que já foi objeto de estudo por nós, está em nosso aplicativo, nosso site,
Se você não se lembra de 1 Tessalonicenses detalhadamente, você pode ouvir o áudio das preleções, assistir. A primeira carta, em resumo, Paulo fala das situações que morrem em Cristo. Ele diz o seguinte: ao ressoar da última trombeta, quando Cristo voltar, todo olho verá. Não será uma vinda secreta. Não existirá esse tipo de arrebatamento misterioso, roupinha sendo dobrada no avião, avião caindo e gente morrendo, nada disto. Será uma vinda gloriosa, em poder e majestade, todo olho verá. Aqueles que estiverem mortos na ocasião da segunda vinda de Jesus, serão ressuscitados em corpos glorificados e incorruptíveis. Esse corpo mortal que adoece, que envelhece, será vestido de um corpo imortal. Esse corpo nosso, que perece, será revestido de incorruptibilidade, será um corpo à semelhança do corpo glorioso de Jesus. E aqueles que estiverem vivos na ocasião da segunda vinda de Jesus, depois que os mortos ressuscitarem, num abrir e fechar de olhos, serão transformados também. É isso que Paulo ensina também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 18, porque ele também fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 em diante. Cristo vem, todo olho o verá, os que estiverem mortos ressuscitam primeiro, de corpo mortal para corpo imortal, de corpo corruptível para corpo incorruptível. Os que estiverem vivos são transformados no abrir e fechar de olhos. Essa será a natureza da segunda vinda de Jesus. Depois, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 11, Paulo fala da maneira como ocorrerá a segunda vinda de Jesus Cristo. Paulo diz: olha, cuidado para que vocês não tenham a tendência ou caiam na tentação de tentar estabelecer um dia e um horário. A segunda vinda de Jesus será misteriosa, como na época de Noé. As pessoas se casavam, se davam em casamento, faziam seus negócios, imaginavam que o juízo de Deus não ia acontecer, porque Noé estava há 120 anos construindo a arca, e num belo dia cai chuva do céu, quando nunca tinha caído chuva do céu. Será assim a segunda vinda de Jesus, de maneira inesperada, repentina. As pessoas estarão vivendo suas vidas, imaginando que o Senhor tarda em realizar a sua promessa. Então vivam atentos, vivam vigilantes, porque se o homem soubesse o dia que o ladrão vem para entrar em sua casa, ele se armaria, se precaveria. Então tome cuidado, viva com os olhos abertos, viva com atenção, viva com prudência. E aí Paulo começa a sua segunda carta aos Tessalonicenses, e na segunda carta, versículos 4 e 7 do capítulo 1, nos diz que os crentes ainda experimentam uma grave tribulação. Paulo escreve a primeira carta porque os crentes estavam sendo severamente perseguidos por conta de sua fé. Ele sente a necessidade de escrever a segunda carta porque os crentes continuavam sendo severamente perseguidos por conta de sua fé. Os crentes eram atribulados cruelmente. No capítulo 1, verso 8 a verso 12, Paulo orienta os crentes como será a natureza da tribulação, e ele consola os crentes ao dizer que o anticristo será julgado e todos os ímpios que oprimem o povo de Deus também sofrerão uma penalidade eterna. Capítulo 2, versos 1 a 8, Paulo fala sobre o dia do Senhor e sua natureza, que, se Deus permitir, será o tema da nossa reflexão da próxima terça. E no capítulo 3, versos 6 a 11, Paulo diz como a igreja deve tratar os crentes que menosprezam os ensinos de Paulo e os ensinos a respeito da segunda vinda de Jesus. Porque havia um grupo de pessoas na igreja dos Tessalonicenses que diziam que Jesus já tinha voltado, outros diziam que esse negócio de segunda vinda de Jesus é uma grande balela. E Paulo ensina essa igreja como tratar os crentes que vivem como se Cristo não fosse retornar ou que menosprezam esses ensinos. Vamos lá para o conteúdo. Nos versos 1 e 2 que a gente leu, nós temos aqui a descrição dos remetentes, os destinatários e o desejo do escritor. Paulo começa dizendo no verso 1, Paulo, Silvano e Timóteo. Embora nós tenhamos aqui 3 homens, essa não é uma carta de 6 mãos, é uma carta de apenas 2 mãos, foi Paulo quem a escreveu. Ele insere a figura desses outros 2 homens porque são seus companheiros. Paulo é gentil, mas foi ele quem escreveu essa carta. Depois Paulo lista para nós os destinatários, a igreja dos Tessalonicenses, e ele coloca uma nota: em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus.
Paulo já no primeiro versículo deseja confortar essa igreja, dizendo que essa igreja está radicada em Deus e Jesus Cristo. Embora a igreja existisse na cidade de Tessalônica, embora a igreja presbiteriana do setor sul esteja com o endereço na cidade de Anápolis, ela tem o seu endereço nos céus, ela pertence a Deus e a Jesus Cristo, e isso era muito importante para consolar os crentes diante da grave tribulação que passavam. Eles estavam num endereço fixo, mas pertenciam prioritariamente aos céus, a verdadeira pátria deles estava radicada, escondida, alicerçada em Deus e em Jesus Cristo. E Paulo, no versículo 2, traz o seu desejo a esses destinatários, que é a igreja dos Tessalonicenses. Paulo diz: eu desejo graça e paz a vós outros, da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça significa, eu quero que Deus continue sustentando vocês com toda sorte de bênçãos, a fim de que vocês lidem com essas tribulações com a cabeça erguida. E ao serem atribulados por amor a Cristo, eu peço que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração de vocês. Não é fácil a gente passar por tribulação, não é fácil a gente sofrer por nossa fé, não é fácil a gente ser humilhado no trabalho, não é fácil a gente perder negócios grandes por conta da nossa ética alicerçada nos valores eternos, não é fácil a gente pagar o alto preço por nos identificar com Jesus Cristo. É por isso que Paulo roga: eu peço que a graça de Deus, que é esse sustentar diário, e a paz dele, que é o resultado dessa graça, guardem vocês durante os momentos de dificuldade, tribulação e provações que vocês passam nessa vida. Depois nós temos nos versos 3 e 4 o elogio que Paulo traz, e ele traz dois tipos de elogio, um vertical e um horizontal. No versículo 3 Paulo diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Primeiro, Paulo agradece a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Ele faz esse mesmo agradecimento na primeira carta, no capítulo 1, porque a igreja dos Tessalonicenses nasceu lá em Atos capítulo 17, e nasceu debaixo de grande perseguição. Paulo prega o evangelho, apenas 3 sábados, ele é expulso da cidade, todo mundo dizia: agora o apóstolo foi embora, foi escorraçado da cidade, a igreja não teve tempo de crescer em maturidade. O que será dessa igreja? Qual será o futuro dessa igreja? Mas a igreja, ela não é construída sobre um homem A ou um homem B, a igreja é construída sobre Jesus Cristo. É Jesus quem sustenta, quem fortalece e dá crescimento à sua igreja. Mesmo Paulo tendo ficado somente 3 sábados naquela igreja e sido escorraçado da cidade, a igreja na cidade de Tessalônica cresce. E não só Paulo recebe uma grande perseguição, a igreja continua sendo perseguida. E essa igreja, mesmo sendo perseguida, ama a Deus. Essa igreja se sacrifica por outras pessoas que sofrem, aplicando naturalmente o evangelho. Essa igreja realmente foi amada por Deus na eternidade e está recebendo de Deus o bom crescimento. Paulo agradece aqui a essa igreja. Ele agradece a Deus por essa igreja no versículo 3. Essa é a ação, esse é o elogio vertical. Deus, obrigado, porque a igreja é tua, a igreja pertence ao Senhor. E depois nós temos no versículo 4 o elogio horizontal. Paulo diz: o amor mútuo de vocês vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Paulo diz: eu agradeço a vida de vocês, falando para outras pessoas de como vocês são especiais no amor por Jesus Cristo, de como vocês são fiéis. 2 tipos de elogio: o elogio a Deus e o elogio a outras pessoas. Paulo não se cansa de agradecer a Deus por essa igreja, e Paulo agradece a vida dessa igreja para outras pessoas. Vocês têm que conhecer essa igreja. Como eu sou grato a Deus pela igreja de Tessalônica, como eu sou grato a Deus pela igreja do setor sul. É Paulo falando, e falando isso para outras igrejas. Ali as pessoas se amam, ali as pessoas crescem em Cristo, ali as pessoas gostam de orar, ali as pessoas são amorosas. Embora havia problemas na igreja, Paulo deixa de olhar para os problemáticos e ele festeja
As pessoas que realmente amam Jesus Cristo. Tem tantas razões para a gente celebrar, e é isso que Paulo faz. Ele celebra verticalmente, e ele celebra horizontalmente. Ele agradece a Deus, e agradece essa igreja diante de outras pessoas. E o conteúdo do elogio de Paulo é tríplice. Ele agradece a Deus, e ele agradece a outras pessoas por essa igreja, porque nos versos 3 e 4 Paulo diz: no tocante a vós outros, como é justo, e ele diz: pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, e ele diz no meio do versículo 4, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Passando por tribulação, enfrentando lutas, Paulo diz: vocês têm fé em Deus e em Jesus Cristo. E não é uma fé estática, é uma fé que cresce. Vocês se amam mutuamente, vocês se preocupam com quem sofre no meio de vocês, e o amor é o cumprimento de toda a lei do Senhor. Jesus, na última ceia, lava os pés dos discípulos e diz: este é o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. O amor é a síntese do Evangelho, é o resumo da vontade máxima de Deus para as nossas vidas, e essa igreja está cumprindo de maneira muito bonita a vontade de Deus para a sua vida, e Paulo reconhece isso. Vocês se amam. E a terceira virtude que essa igreja demonstra, e é a razão do elogio de Paulo, é: vocês têm paciência, vocês têm constância, vocês suportam as adversidades sem se desesperar, sem esmorecer, sem desistir da caminhada. Vocês são perseguidos, mas continuam amando a Jesus. Vocês são pressionados por conta de sua fé, mas continuam servindo uns aos outros. Vocês recebem pancadas de todos os lados, mas vocês permanecem constantes na vitalidade espiritual. E essas são as três causas do elogio de Paulo por essa igreja. E nos versos 5 e 6, Paulo diz que a tribulação é um cálice que o povo de Deus vai precisar beber até o último dia, até o dia do retorno de Jesus Cristo. Acompanhe versos 5 e 6. As perseguições e as tribulações que suportais são sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Paulo está dizendo de maneira muito clara aqui, que o povo de Deus não será liberto da tribulação por conta de uma vinda misteriosa de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que as tribulações farão parte da vida de seu povo, e o povo de Deus será por Deus sustentado enquanto passar pelas tribulações. Depois nós temos o consolo que Paulo traz a essa igreja, diante do fato de que essa igreja continuará sendo atribulada até a segunda vinda de Jesus. O primeiro verso 7 a 10, Paulo diz que a segunda vinda de Cristo inaugurará a vitória triunfante de Jesus e de sua igreja. Veja bem, o raciocínio de Paulo. Em primeiro lugar, eu, fulano e fulano, estamos aqui escrevendo essa carta para vocês. Eu, Silvano e Timóteo. E eu escrevo a carta a vocês, Tessalonicenses. Vocês não estão simplesmente nessa cidade, vocês estão alicerçados no coração de Deus, vocês pertencem a Deus e Jesus Cristo. Se confortem nessas palavras, Deus nunca desamparará vocês. Vocês foram amados por Jesus Cristo, salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro que venceu a morte. Vocês são preciosos para Deus. Depois Paulo diz: olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, eu agradeço verticalmente porque vocês ouviram a voz de Deus, e eu agradeço para as outras pessoas o que eu sei de vocês. Vocês se amam, vocês crescem na fé, e vocês têm paciência para suportar as adversidades. Essas adversidades vão durar, vocês são atribulados, mas tenham um consolo, a segunda vinda de Jesus acontecerá. E no capítulo 1, versículo 7, Paulo começa a listar algumas características da segunda vinda de Jesus. Em primeiro lugar, a segunda vinda será pessoal e visível. No versículo 7, Paulo diz: e a vós outros que sois atribulados, vocês receberão alívio, quando do céu se manifestar
o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A palavra manifestar aqui no grego é Apocalipsis, que dá o nome ao nosso último livro do Novo Testamento. Apocalipse significa trazer à tona, revelar, manifestar. Paulo está dizendo que haverá o dia onde Deus manifestará o seu Filho Jesus Cristo, quando Jesus Cristo visivelmente aparecerá a todos nós. Cristo reina em glória, mas Ele reina atrás da cortina, nós não conseguimos enxergar. É nas realidades espirituais, mas haverá o dia quando essa cortina será retirada, e não haverá mais separação entre realidade que conhecemos e realidade espiritual. Conheceremos todas as coisas e veremos assim como Deus vê. Cristo se manifestará. Este é o primeiro consolo que Paulo traz a uma igreja atribulada, a um povo que sofre pelo simples fato de amar a Jesus Cristo. A segunda verdade que Paulo traz é que a vinda de Cristo revelará a absoluta autoridade de Jesus Cristo. Jesus virá do céu. Essa expressão céu significa a glória, o poder e o domínio de Jesus Cristo. Cristo ressurge ao terceiro dia dentre os mortos. Ele fica 40 dias ensinando para os seus discípulos as verdades a respeito do reino de Deus. E em Atos capítulo 1, versículo 9, Jesus ele sobe até os céus, é recolhido na glória e recebe de Deus toda a honra, poder e majestade. Jesus recebe o trono da eternidade, Ele governa sobre as nações, e a Bíblia nos diz que agora Ele virá do céu com poder, montado em seu cavalo branco, vestido com o seu manto de sangue, o sangue derramado para conquistar uma multidão para si, virá com uma espada afiada em sua boca para julgar as nações, e virá com poder e glória. Em terceiro lugar, Paulo diz que a segunda vinda de Cristo será acompanhada de grande poder. Veja como ele termina o versículo 7. O Senhor Jesus virá com os anjos do seu poder. Paulo nos diz, e Jesus também nos diz, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, que Jesus virá com os seus anjos em glória, e os anjos terão o papel de fazer a colheita de pessoas dos quatro cantos da terra. Os anjos são os agentes, os funcionários de Deus, os emissários de Deus, que trabalham sob a vontade de Jesus Cristo para realizar sua vontade. Paulo diz mais, diz que a segunda vinda de Cristo será marcada por um esplendor aterrador. Acompanhe o versículo 8 que nos diz: Cristo virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A vinda de Cristo será gloriosa, todo olho o verá. Ele destruirá com o sopro de sua boca o anticristo, toda falsa ideologia que engana uma multidão. Cristo não virá mais para exercer a misericórdia, mas para julgar. Cristo virá em poder. Os ímpios tentarão, como nos diz a linguagem de Apocalipse, se esconder de Jesus, porque viveram suas vidas negando a existência, viveram suas vidas não se curvando à sua glória, e agora os ímpios, poderosos, reis, tentarão se esconder de Jesus Cristo, e eles vão pedir para os montes: cubram-nos, enterrem-nos vivos, mas não terá mais jeito. Glória, será um esplendor aterrador. Aquele dia será de desespero, de consolo para os justos e de um desespero sem precedentes para os ímpios. Paulo traz essas verdades para consolar o povo de Deus que é atribulado, que é perseguido, que vive nesse mundo vil, aguardando o dia do Senhor, e por viver nesse mundo vil sofre demais. Ainda para consolar o povo, nos versos 7 a 10, Paulo lista 6 verdades a respeito de como será o julgamento de Deus. Em primeiro lugar, no verso 6, Paulo diz que o julgamento de Deus, o propósito do julgamento de Deus é para aplicar a justiça. O versículo 6 nos diz que Deus é justo e Ele retribuirá a tribulação que os ímpios exerceram sobre os justos. Deus retribuirá a tribulação
que os ímpios exerceram sobre os justos. O propósito do julgamento de Jesus Cristo é aplicar a justiça. O segundo propósito é o executor do julgamento é Jesus Cristo. Os versos 7 e 8 nos dizem claramente que quando Jesus se manifestar, é Cristo que virá. É Cristo quem virá, e virá com seus anjos em glória, com um único propósito: salvar o seu povo e exercer o juízo e construir novos céus e nova terra. Os textos que demonstram claramente Jesus dizendo em João capítulo 5, verso 22, o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho já está julgado. A primeira vinda de Jesus é marcada por salvação. Ele vem como nosso advogado, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para arrebatar nosso coração, conquistar nossa alma, levar-nos a Ele em adoração. Mas aqueles que não se curvarem diante de Jesus Cristo, a sua segunda vinda será aterradora, será julgadora. A terceira verdade a respeito do julgamento de Deus é o povo a ser julgado. A gente às vezes pensa que os únicos que serão julgados são os ímpios, mas a Bíblia nos afirma categoricamente que os santos também serão julgados. E além dos santos, que somos eu e você, aqueles que não conhecem a Deus e desobedecem ao Evangelho também serão julgados. O julgamento dos santos será diferente do julgamento dos ímpios. Os santos passarão pelo julgamento para receberem de Deus a declaração final, oficial, de que foram salvos por Jesus Cristo, de que depositaram na obra sacrificial e suficiente de Jesus Cristo toda a sua vida. É por isso que naquele dia o Vilas vai chegar diante de Deus e Deus vai perguntar: por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Não pode gaguejar. É porque eu não traí minha mulher, é porque... Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Porque o teu Filho Jesus Cristo levou sobre si a pena do meu castigo, me salvou de todos os pecados. Eu não tenho méritos para entrar no teu céu. Somente eu apresento ao Senhor somente o sangue do teu Filho, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o próprio Jesus dirá: entra no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O julgamento dos ímpios será diferente, a gente verá isso já já. A penalidade dos julgamentos dos ímpios. O verso 9 nos diz, acompanha aí: os ímpios sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos para sempre da face do Senhor. Há um grupo que defende uma teoria que não é bíblica, chamada aniquilamento. Esse grupo diz que o inferno não existe. Esse grupo diz que quando Cristo voltar, o julgamento dele, por ele ser amoroso e misericordioso, será destruir a alma da pessoa. Paulo diz não, sofrerá uma eterna destruição. É juízo, é o julgamento eterno, é a ira de Deus sobre o ímpio por toda a eternidade. O tempo do julgamento, quando o julgamento vai acontecer, o julgamento final, na ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. E qual será o escape do julgamento? Os santos são dignos e serão glorificados em Cristo. Quem escapa do julgamento de Deus para não receber a sua ira? Aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Essas são as verdades a respeito do julgamento de Deus. O juízo será um dia de glória para os salvos e será um dia de pavor para os ímpios. A justiça de Deus se manifesta num sentido duplo. Presta atenção nisso aqui, meu querido. A justiça de Deus se manifesta num sentido duplo. De um lado, a justiça de Deus remunera os salvos. E de outro lado, a justiça de Deus vai retribuir a maldade dos ímpios. Os salvos, quando Cristo voltar, serão remunerados, vão comparecer diante do Cristo soberano da história e receberão galardão. A Bíblia fala de galardão, nós não sabemos o que significa em termos reais esse galardão, mas em termos gerais, aqueles que se dedicaram, aqueles que foram fiéis, aqueles que serviram, aqueles que abriram mão de suas vidas para amar Cristo Jesus
com intensidade, servi-lo com fervor e adoração, esses receberão o maior galardão. Esse juízo final entregará o galardão, é um juízo retributivo. Jesus diz: entra no reino do meu Pai, que vos está preparado desde a fundação do mundo, e além disso, ele concede aos santos o galardão. Além do galardão, Jesus concederá aos santos um novo corpo, é um corpo de glória, a semelhança do corpo de Jesus. Além do galardão e do corpo semelhante de Jesus, Jesus concederá aos santos uma nova visão. Eles verão a Deus assim como são vistos, eles conhecerão a Deus assim como são conhecidos. Você consegue compreender, imaginar as implicações e a profundidade dessa revelação? Se você se encanta, é arrebatado por uma música, se você às vezes é arrebatado por uma mensagem trazida por um pecador como você imagina conhecer a Deus assim como você é conhecido? Você imagina ter todas as escamas de seus olhos e enxergar claramente? Essa será a grande retribuição, o grande presente, o grande crédito que Jesus concederá aos justos e aos ímpios. Jesus concederá 3 punições no dia do juízo. Em primeiro lugar, o versículo 8 nos diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrerão a justa vingança divina. Quem receberá a vingança divina? Quem são esses que não conhecem a Deus? Será que aquele índio que nunca ouviu o evangelho? Não. Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, que todas as pessoas têm a revelação de Deus. Todos os dias que você sai de casa, você vê um céu incrível, você vê pássaros voando, você vê a complexidade da criação. À noite, se você pegar uma luneta, os seus olhos serão tomados por brilho, por estrelas, por uma complexidade que mantém a ordem da criação. Paulo diz que todas essas coisas apontam para a verdade de que existe um Deus de poder, de que existe um Deus de soberania, e os homens, vendo através da criação que existe um Deus de poder e invisível, se recusam a adorá-lo como Deus. Esses são os homens que não conhecem a Deus. Não é que eles não conhecem verdadeiramente a Deus, é que conhecendo a Deus por meio das coisas que são criadas, os homens se recusam a crescer no conhecimento de Deus. Veja bem, eu olho a criação maravilhosa, e ela grita, os céus anunciam as obras de sua mão, e o firmamento anuncia que um outro dia virá e que Deus é poderoso. Toda essa criação anuncia Deus. Aí você diz: eu não quero me aprofundar nesse conhecimento de Deus, eu prefiro pegar madeira de uma árvore, pegar um artífice, alguém muito habilidoso, construir uma imagem qualquer, semelhança de homens, e eu prefiro me dobrar diante dela. Ou eu prefiro seguir uma ideologia de alguém que criou algum Deus à minha imagem e semelhança. Jesus está dizendo: essas são as pessoas que não conhecem, serão julgadas, e o outro grupo são aqueles que não obedecem ao evangelho de Jesus Cristo. São aqueles que, por conhecerem a verdade, endurecem a sua cerviz, não se dobram diante de Deus, e por isso serão justamente julgados. Em segundo lugar, sofrerão uma penalidade de eterna destruição. Verso 9: estes sofrerão penalidade, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O que é o inferno num certo sentido, gente? Inferno é a impossibilidade de você viver uma vida de plena felicidade. Inferno, num certo sentido, além da justa ira de Deus, em cólera por toda a eternidade sobre um povo que se recusou a se dobrar e a servi-lo, é a impossibilidade de você gozar uma fração sequer de felicidade e alegria. Jesus diz, e a vida eterna é essa: que me conheçam e te conheçam a ti. A vida eterna é a presença de Deus, é estar na presença de Deus. A vida eterna é deleitar-se na presença de Deus.
A vida eterna é ter comunhão com Jesus Cristo e com Deus, tendo o pecado varrido da história humana. O que acontecerá no juízo de Jesus Cristo? A presença de Deus e de Jesus serão recolhidos da vida de alguém. Não haverá a menor possibilidade de bem-aventurança, de uma fração sequer de gozo, de uma fração sequer de alegria, de uma fração sequer de contentamento, de uma fração sequer de alívio. Dois pontos merecem destaque na oração final de Paulo, versículos 11 e versículo 12. Em primeiro lugar, Paulo ora pela dignidade dos crentes. Ele diz: por isso, veja que a conclusão, também não cessamos de orar por vós. E Paulo ora pelo testemunho dos crentes, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo ora em primeiro lugar pela dignidade dos crentes. Eu oro para que Deus mantenha vocês firmados nele, ainda que sendo atribulados. E é natural que um crente seja atribulado nesse mundo. Você consegue imaginar uma pessoa atribulada por conta de sua fé, no trabalho? Ele não pode fazer todos os negócios que gostaria, ainda que um negócio X lhe desse a possibilidade de um ganho astronômico. Ele sabe que há princípios do reino de Deus que ele ama, que ele precisa seguir, por ele simplesmente se identificar com Jesus Cristo. Eu trabalhava numa empresa no início da minha conversão, e eu me lembro que o meu chefe, num dia, ele disse: se você não mentir, você não serve para trabalhar para mim. E naquele dia eu tive que dizer para ele: então eu não sirvo para trabalhar com você, pode me mandar embora, eu não sirvo para trabalhar para você. Se o preço para trabalhar para você é a minha mentira, eu não sirvo para trabalhar para você. Você imagina a quantidade de crentes que precisam ser demitidos, que são demitidos por conta disso. Isso é tribulação por conta de sua fé. Você imagina a quantidade de crentes que deixam de aumentar o seu poder aquisitivo por conta de negócios legítimos que precisam fazer, por conta de sua fé. Paulo ora pela dignidade dos crentes. Eu oro para que Deus conserve vocês íntegros, firmados nele, perseverando diante desses últimos dias que são tão difíceis. E Paulo diz: não se assustem e não se enganem, enquanto vocês são atribulados e permanecem fiéis a Deus, vocês estão dando um belo testemunho como crentes, vocês estão atuando como sal e luz. O mundo nos observa, o mundo nos vê. Quando o povo de Deus, no meio da tribulação, permanece constante, Paulo diz: vocês estão dando um belo testemunho. Quais são algumas observações finais para a gente concluir essa reflexão dessa noite de terça? Em primeiro lugar, os crentes não passam ilesos pela tribulação. A gente precisa compreender isso de maneira muito clara. Nos filmes deixados para trás, nos livros deixados para trás, numa teologia escatológica, escatos é o fim, logos, palavra, o estudo a respeito do fim. Dentro da escatologia, que é um ramo da teologia que estuda as últimas coisas, há na escatologia essa doutrina chamada dispensacionalismo pré-milenista, que diz que a igreja de Jesus será poupada da tribulação. Cristo aparece escondido nos ares, esse povo é arrebatado misteriosamente, e aí eles criam obra fictícia, as roupinhas são dobradas, fica colocado no avião, no carro, e o povo tudo morre. Eles não mostram, né, o avião caindo, não mostra nada disso. Não é isso que Paulo está dizendo. Os crentes vão passar pela tribulação. Nós já estamos passando pela tribulação. Viver nesse mundo caído, amando a Deus, já é uma grande tribulação. Esse final de semana eu fui pregar num congresso para casais, para famílias em Uberlândia. E eu conversando com a Raquel, olhando para a direita, para a esquerda, um clima chuvoso, as plantações a perder de vista, tudo verdinha. E eu conversando com a Raquel: como é que pode um país tão rico,
um dos países mais ricos do planeta, em reserva natural. Tudo que você joga, não precisa nem plantar, o que você joga nasce. Como é que pode ter tanta miséria, tanta gente passando fome? E eu ainda disse, tem dono dessas lavouras aqui, grandes donos de propriedades de terra, 500 alqueires, 1.000 alqueires, 2.000 alqueires, os latifundiários, que por não conseguir negociar no preço mais alto essa produção toda, deixa perder 20% a 30% dessa produção para jogar fora. Como é que você não sofre vivendo num mundo desse? Aí a gente foi chegando em Uberlândia, uma cidade linda, mas na entrada, né, meu bem, do lado direito e esquerdo, tomada de favelas. Aí você entra na cidade, os arranha-céus, uma cidade próspera, muito rica, e gente, a imagem e semelhança de Deus, nossos irmãos de humanidade, com criança passando fome. Alguém até brincou, né? O exército está entrando aqui na favela do Rio de Janeiro, eles podiam trazer também escola, podia ligar minha energia, podia trazer água, podia trazer creche, podia trazer médico, podia trazer curso profissionalizante para os nossos adolescentes. Os crentes não passam ilesos pela tribulação. Os crentes são sustentados por Deus durante a tribulação. Sua vida é sustentada por Deus, nesse mundo marcado por tantas lutas. Não se esqueça disso. Os crentes receberão o alívio e recompensa através do retorno glorioso de Jesus Cristo. O dia do seu conforto está para chegar. O dia do seu descanso, do seu alívio. O dia em que o julgamento daqueles que oprimem você e fazem tanto mal está às portas. Os ímpios receberão o justo castigo do mal que praticam contra os justos. A percepção que nós temos é: o Senhor tarda a sua vinda. Será que de fato haverá um julgamento? A mente diz: Ele virá. Séquito poderoso, os seus anjos em glória. Há uma espada afiada que sai de seu lábio, que sai de sua boca. Ele vem montado num cavalo branco. O general vem para vencer, para julgar todas as nações. E por fim, os justos podem descansar. E quando eu digo justos, eu integro a mim e a você. Nós que estamos aqui nessa noite de terça-feira, os justos podem descansar, pois verão o fruto de seu penoso trabalho e ficarão satisfeitos. Deus os recompensará. Deus te recompensará. O que Paulo diz é: a tribulação não fica longe das nossas vidas, mas não se preocupe, Jesus virá, realizará o juízo, verá o mal que fizeram contra o seu povo, retribuirá esse mal como justo juiz, o vingador de seu povo, e retribuirá a seu povo segundo suas obras, concedendo galardão, uma visão cristalina da glória, porque eles estarão na glória, transformados. Enquanto os ímpios receberão eterna destruição, os justos gozarão de eterno gozo na presença de Deus. A palavra final é: eu e você podemos descansar, veremos o fruto do penoso trabalho de nossa alma e ficaremos satisfeitos, porque Deus mesmo recompensará a mim e a você. Esta é a palavra do Senhor.